Eu não sei vocês, mas quando se fala em Nicolas Cage, não dá a impressão que o ator já tem, sei lá, uns 70 anos. Eu não digo isso pela aparência dele, mas parece que já vejo ele protagonizando filmes há muitos anos. Porém, Nicolas Cage está atualmente com 58 anos. Um ator que já foi premiado com o Oscar de melhor ator, mas já tem algum tempo que ele se rendeu a filmes mais alternativos, saindo quase que completamente dos grandes filmes em Hollywood. Mas será que ele fez isso por vontade própria, ou seriam os grandes estúdios que pararam de dar oportunidade para ele em grandes filmes? Ele chegou a falar em algumas entrevistas que foi abandonado por Hollywood e que sua vontade é realmente deixar de fazer grandes filmes e se dedicar a filmes menores. O ator recentemente chegou a ser expulso de um bar nos Estados Unidos por estar bêbado e descalço, e chegou a ser confundido com um morador de rua. Vamos tentar entender melhor o que vem acontecendo com o ator e por que ele perdeu tanto espaço em grandes filmes em Hollywood. O Nicolas Cage nasceu no dia 7 de janeiro na cidade de Long Beach, no estado da Califórnia, filho de um professor universitário e de uma coreógrafa. Entre os 4 filhos que o casal teve, acabou acontecendo o óbito de um deles logo após o nascimento, que era exatamente o irmão gêmeo de Nicolas Cage. Os outros irmãos são Mark e Christopher. Quando tinha por volta de 5 anos, os pais de Nicolas Cage se separaram e ele e seus irmãos foram morar com o pai. A infância dele foi bem complicada. A sua mãe sofria com crises depressivas, além de ter transtorno bipolar. Nicolas Cage já falou que boa parte da sua infância foi passada em visitas ao hospital onde sua mãe recebia tratamento. O ator já admitiu que ela foi a inspiração de muitas das suas atuações. A mãe dele faleceu em 2021, aos 85 anos. Voltando à infância dele, quando tinha 12 anos, saiu da sua cidade natal, Long Beach, e foi para São Francisco estudar teatro. O envolvimento dele com a atuação começou bem cedo. No ano de 1981, ele conseguiu seu primeiro trabalho de ator, participando do filme The Beast of Times, um filme que foi direto para a televisão. Vejam que na imagem do primeiro filme que fez, ele recebeu os créditos como Nicolas Coppola, que na verdade é o nome verdadeiro do ator, Nicholas King Coppola. Ele é sobrinho do premiado diretor de cinema Francis Ford Coppola. O nome artístico dele, Nicolas Cage, foi retirado do personagem das histórias em quadrinho da Marvel, Luke Cage, do qual ele é bastante fã. Aliás, Nicolas Cage adora muitas histórias em quadrinho. Falo mais disso ao longo do vídeo. Ele começou a usar o nome Nicolas Cage a partir do terceiro filme que fez, chamado Sonhos Rebeldes, lançado em 1983. Mas antes desse terceiro filme, ele ficou muito chateado quando fez o segundo filme da sua carreira, Picardias Estudantis, lançado em 1982. Isso porque grande parte das cenas que ele fez para o filme foram cortadas na edição final do filme. O desânimo foi tanto que ele largou a escola de teatro que ainda fazia e passou a vender pipoca no famoso cinema Fairfax. E da onde será que veio o incentivo e a vontade de voltar a atuar? Como eu já falei, Nicolas Cage é sobrinho do grande diretor Francis Ford Coppola, e foi justamente seu tio que deu uma nova chance para ele nas atuações, dando um personagem para ele no filme O Selvagem da Motocicleta, de 1983. Depois do ano de 1982, que não tinha sido muito bom para ele, tendo feito um filme que teve a maioria das suas cenas cortadas, 1983 já foi bem diferente. Fez seu primeiro filme como protagonista, que foi o já comentado no vídeo Sonhos Rebeldes. Fez o filme O Selvagem da Motocicleta, que é dirigido por seu tio, além de ter mudado seu nome artístico para Nicolas Cage. Tudo isso no mesmo ano. Nicolas Cage voltou a trabalhar outras vezes com seu tio. Em 1984, ele estava no filme Cotton Club, e em 1986 protagonizou o filme Peg Sue, Seu Passado à Espera. Nesse segundo filme, foi o protagonista ao lado da atriz Kathleen Turner. A sua carreira de ator vinha em uma clara ascensão, aparecendo em filmes quase todos os anos, e foi com 2 filmes lançados em 1987 que o Nicolas Cage conquistou de vez a sua popularidade. Protagonista no filme Arizona Nunca Mais, dirigido pelos irmãos Ethan e Joe Coen, o filme é uma comédia em que ele e sua esposa não conseguem ter um filho e então resolvem roubar um bebê. Já o outro filme, Feitiço da Lua, também foi uma comédia bastante elogiada. O filme foi indicado a 6 Oscars e venceu em 3
6 categorias. O sucesso desses filmes no final dos anos 80 fez ele receber oportunidade em vários outros trabalhos, e as pessoas já começavam a ver um lado, digamos, mais diferente do ator. Durante as filmagens de O Beijo do Vampiro, um filme de 1989, o ator teve uma atitude bem estranha ao comer uma barata viva antes de gravar uma cena, com a justificativa de que era para entender o personagem. O filme O Beijo do Vampiro conta a história de um executivo feito pelo Nicolas Cage, que depois de um encontro bem estranho, acha que está se transformando em um vampiro. Entre essas bizarrices de bastidores de filmes, em 1984, ele teria extraído 2 dentes enquanto fazia Asas da Liberdade. Isso sem nenhum tipo de anestesia. Welcome, Nicolas Cage. Os anos 80 já foram o suficiente para tirar Nicolas Cage do anonimato e transformar ele em um ator bastante conhecido. E entrando nos anos 90, ele já começou fazendo um filme de outro diretor bastante conhecido. Foi protagonista em Coração Selvagem, do diretor David Lynch. O filme recebeu ótimas notas e ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, além de uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante para a atriz Diane Ladd. Nicolas Cage, que já tinha feito alguns filmes de comédia nos anos 80, entrou mais a fundo no gênero nos anos 90, fazendo várias comédias. Exemplos: Lua de Mel a 3, Encurralados no Paraíso, Não Chame a Polícia, O Guarda-Costas e a Primeira Dama, Atraídos pelo Destino. Mas não foram só comédias que chamaram a atenção do público. Durante os anos 90, em 1995, no filme Despedida em Las Vegas, o trabalho de Nicolas Cage foi bastante elogiado ao fazer um alcoólatra. Por essa atuação, ele ganhou um Oscar e um Globo de Ouro de melhor ator. Em uma matéria publicada pela revista Empire em 1997, Nicolas Cage ficou em 40º lugar em relação aos 100 maiores astros dos cinemas de todos os tempos. Já uma pesquisa da revista Premiere na época colocou ele entre as 100 pessoas mais poderosas de Hollywood. E depois de ganhar o Oscar em 1995, muitos pensaram que ele iria continuar fazendo esse tipo de filme mais voltado ao drama, mas pelo contrário, logo depois de ganhar o prêmio, ele entrou totalmente no universo de filmes de ação, e do meio dos anos 90 até o começo dos anos 2000 foram 6 filmes de ação que ele fez. E olha, verdade seja dita, ele fez a escolha certa em focar em filmes de ação. Todos que ele fez nesse período fizeram bastante sucesso, não comercialmente, mas foram filmes que agradaram bastante os fãs do gênero de ação. Citando rapidamente cada um desses filmes dos anos 90. A Rocha, filme de 1996, atuou ao lado de Sean Connery e Ed Harris. Esse filme foi indicado ao Oscar na categoria de melhor mixagem de som. Con Air, Rota de Fuga, filme de 1997, atuou junto com John Cusack e John Malkovich. Esse filme foi indicado a 2 Oscars, melhor mixagem de som e melhor canção original. A Outra Face, filme de 1997 e um dos filmes com a melhor avaliação de toda a carreira do Nicolas Cage. Nesse filme, ele atua junto com John Travolta. O filme concorreu à melhor edição de som no Oscar. Olhos de Serpente, um filme de 1998, apesar de ser dirigido pelo conhecido diretor Brian De Palma, talvez seja o menos conhecido desses citados agora. 8mm, filme de 1999, que tem no elenco também Joaquin Phoenix. E também em 1999, ele estava no filme Vivendo no Limite, do diretor Martin Scorsese. Como viram, ele vinha trabalhando com grandes diretores do cinema. Mais uma vez, considero que tenha sido um acerto o foco total dele em filmes de ação nessa época. E entrando nos anos 2000, ele fez o filme 60 Segundos, atuando junto com Angelina Jolie. Os anos 2000 começaram muito bem para ele. Isso porque em 2002 ele recebeu a sua segunda indicação ao Oscar pelo filme Adaptação. Ainda em 2002, ele foi protagonista no filme de guerra Códigos de Guerra. E indo para o ano de 2003, mais uma parceria com um grande diretor, dessa vez Ridley Scott, fazendo o filme Os Vigaristas. Estamos falando do começo dos anos 2000 e Nicolas Cage já tinha trabalhado com vários diretores premiados, já tinha ganhado um Oscar de melhor ator e sido indicado outra vez. Porém, mesmo com todo esse reconhecimento que ele vinha recebendo
recebendo, isso não se refletia nos filmes que ele fazia, já que quase todos os trabalhos feitos pelo Nicolas Cage até esse momento da sua carreira acabaram indo muito mal nos cinemas. Podemos dizer que ele reencontrou o sucesso comercial e fez um filme que foi até bem nos cinemas em 2004, quando ele fez A Lenda do Tesouro Perdido. O filme foi bem e teve uma sequência 3 anos depois, chamada A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos. Um terceiro filme da franquia chegou a ser falado, mas por conta dos problemas de Nicolas Cage com Hollywood, ele e a Disney não se entenderam, e a franquia vai acabar virando uma série no Disney Plus. Um trabalho do Nicolas Cage bastante elogiado foi no filme O Senhor das Armas, de 2005. O filme tem boas notas em sites, agradou tanto a crítica quanto o público em geral, só que mais uma vez foi um trabalho do ator que foi muito mal nas bilheterias. O filme, que custou 50 milhões, conseguiu lucrar no mundo todo só 72 milhões. Chegando em 2006, estava no filme As Torres Gêmeas, filme lançado 5 anos após o ataque terrorista contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro. Dirigido por Oliver Stone, que já fez filmes com essa temática de guerra, o filme acabou gerando bastante expectativa, e por mais que não tenha sido um sucesso comercial, a forma como o diretor mostrou a história fez o público gostar do filme. E ainda em 2006, ele também fez o filme de terror O Sacrifício, que é simplesmente o filme com a pior avaliação em toda a sua carreira. Agora, o ano de 2007. 2007 teve um trabalho bastante conhecido do Nicolas Cage, que foi sendo o protagonista no filme Motoqueiro Fantasma. Esse filme custou 110 milhões, e junto com o filme O Aprendiz de Feiticeiro, que ele fez em 2010, que custou 150 milhões, foram os filmes mais caros que ele trabalhou, e aquele problema comercial continuava, porque nenhum desses dois filmes foram bem nos cinemas e nenhum deles deu muito dinheiro. O Motoqueiro Fantasma ainda teve um segundo filme que foi lançado em 2011, mas também foi muito mal, tanto nas críticas quanto no lucro. Nesse mesmo período, entre 2007 e 2010, ele também fez os filmes Presságio, Kick-Ass, Quebrando Tudo, Perigo em Bangkok, Vício Frenético, e também o trabalho de dublagem nas animações Força G e Astro Boy. Nessa época, entre 2009 e 2010, Nicolas Cage estava entre os atores mais bem pagos de Hollywood. O ator ainda conseguiu sua estrela na calçada da fama, e gostando ou não dos trabalhos que ele faz, ele é sem dúvidas muito popular. Os filmes que Nicolas Cage faz não costumam dar muito lucro, mas o ator já não se preocupa com isso há um bom tempo. Ele já falou que para ele, ficar sem trabalhar é como se fosse algo autodestrutivo, ou seja, filmes de grande produção ele dispensa, mas ficar sem fazer nenhum filme, aí não, isso ele não quer. O resultado disso é ele fazendo quase que um filme atrás do outro, sem questionar muito a história ou que personagem ele vai fazer, dando início a uma sequência de filmes clichê com histórias desinteressantes que aqui entre nós quase nunca exige muito da atuação de Nicolas Cage. E nem tô falando que ele tá errado de fazer isso, ele simplesmente está trabalhando no piloto automático sem fazer grandes filmes. Motivo esse também que faz eu não citar filme a filme que ele fez ao longo da sua história, porque que nem eu falei, é tudo muito repetitivo, e os filmes que ele fez nos últimos anos, o cenário dos filmes é o seguinte: a história é sempre de que algo muito ruim vai acontecer. Você vê isso pelo título dos filmes, é Reféns, Fúria, Vingança ao Anoitecer, O Apocalipse, Regresso do Mal, filmes em que as coisas podem dar muito errado, mas o personagem do Nicolas Cage chega e resolve tudo. Mas como eu falei, não tem como criticar ele, foi um caminho que ele escolheu, e provavelmente ele está feliz e também sendo muito bem pago, obrigado. Um ator com o nome, popularidade, ganhador do Oscar que nem ele, não recebe nada mal. Alguns sites falam que ele recebe por volta de 1 a 12 milhões por cada filme que faz. Dá uma variada, às vezes mais, às vezes menos, mas fica nessa faixa. E ele se desprendeu de grandes estúdios em Hollywood, dá pra ele a chance de fazer alguns trabalhos diferentes e que podem ser bem interessantes, como por exemplo o filme O Peso do Talento, que vai ser lançado em 2022. Nesse filme, ele vai fazer ele mesmo. Pois é, tem também o filme recente que ele fez, chamado Pig, que muitos sites, muitos mesmo, colocam como o melhor trabalho de toda a carreira dele. O filme foi muito elogiado e ganhou até prêmios em alguns festivais de cinemas. Fã de quadrinhos, durante muitos anos Nicolas Cage tentou uma vaga em algum dos vários filmes de super-herói em Hollywood. Chegou a ser escolhido por Tim Burton para fazer o Super-Homem. O sucesso que o diretor tinha feito dirigindo 2 filmes do Batman fez a Warner dar uma chance para ele em um filme do Superman. A ideia dele era fazer um Superman mais sombrio, mas a ideia acabou não indo pra frente, e o Super-Homem do Tim Burton não foi lançado, e o Nicolas Cage, que chegou a usar a roupa do herói, também nunca fez ele nos cinemas. Recentemente, algumas novas imagens dele usando a roupa do herói apareceram na internet,
internet. E tipo, não dá pra saber de fato como seria o filme, mas com certeza as ideias que Tim Burton tinha pro personagem não agradaram e o filme nunca foi lançado. Mas ele realizou seu sonho de viver um personagem das revistas em quadrinhos quando fez o Motoqueiro Fantasma, que também, não agradou tanto assim. Os trabalhos recentes dele em filmes menores continuam, e já se fala em um novo auge na carreira dele. Isso porque ele fez grandes trabalhos e foi premiado lá no começo dos anos 90. E atualmente, com 58 anos, Nicolas Cage se tornou uma espécie de rei dos filmes B, dos filmes independentes e de pouco investimento. E lembrando que não é porque são filmes pequenos que necessariamente são filmes ruins. Alguns exemplos desses filmes recentes que ele fez e que agradou o público. Teve o filme de terror Mandy, Sede de Vingança, lançado em 2018. O filme chegou a ganhar alguns prêmios em festivais de cinema de horror. Em 2019 teve o também filme de terror A Cor que Caiu do Céu, também premiado. Esse inclusive eu assisti. Esse filme mostra uma pequena cidade que é atingida por um meteorito e daí em diante começa a acontecer coisas bem bizarras. É um terror meio cósmico, sabe? Mostrando as consequências daquele meteorito que caiu. Enfim, é um filme bem diferentão nesse estilo que ele vem fazendo nos últimos anos. E em 2021 teve o filme Willy's Wonderland, Parque Maldito, que se eu não me engano é um filme baseado em um jogo. É isso, né? Eu tô falando besteira. Não, acho que é isso mesmo. O filme tem elementos de terror, mas também com momentos de comédia. E alguns podem pensar que ele é meio maluco assim só quando está atuando, que seja meio que um personagem dele. Mas não é bem assim não. Ele é meio obcecado mesmo. Durante os anos 80, ele perseguiu por quase 9 anos a atriz Patricia Arquette, pedindo por encontros com elas. Só que a atriz fez um pedido quase impossível para ele, para que os dois se encontrassem, que era ele conseguir um autógrafo do famoso escritor J.D. Salinger e também uma orquídea negra, uma planta que literalmente não existe. Mas depois de 9 anos de insistência, ele cumpriu as exigências. Conseguiu um autógrafo do escritor e uma flor geneticamente modificada com pétalas escuras. Ele fez tudo isso, mas a relação dele com Patricia Arquette, que durou 9 anos para florescer, acabou depois de 9 meses juntos. Depois do término, ele se casou de novo em uma relação que tinha começado há 10 dias. Foi com a filha do cantor Elvis Presley, Lisa Mary Presley. A afobação e ansiedade de começar mais um relacionamento fez com que eles ficassem juntos por apenas 4 meses. Atualmente, no seu 5º casamento, Nicolas Cage está junto com a também atriz 30 anos mais nova, Riko Shibata, de 27 anos. Os dois se conheceram em 2020 e se casaram em uma cerimônia pequena que aconteceu em Las Vegas. E a vida profissional dele não param. Pela sua ficha no site IMDb, existem pelo menos mais 6 trabalhos que ele está envolvido atualmente. Esse abandono, de certa forma, que o ator acabou recebendo dos grandes estúdios em Hollywood, acho que vai muito de encontro no desempenho dos filmes que ele faz. Por mais que seja um ator extremamente conhecido na indústria, os filmes feitos por Nicolas Cage quase nunca dão um bom retorno. Isso, é claro, vai desanimar os estúdios que investem muito na produção dos filmes e vai desanimar o próprio ator em ver os filmes que ele está fazendo indo tão mal. Em 2009, uma investigação fiscal revelou que Nicolas Cage devia algo por volta de 8 milhões de dólares ao Tesouro dos Estados Unidos. Durante os anos que se passaram, continuou acumulando faturas sem pagar, e no exercício fiscal de 2013, a dívida chegou a 12 milhões de dólares. Em sua defesa, ele culpou seu contador e argumentou que não estava sabendo de todas essas contas. Acho que ele não sabia das contas porque estava ocupado com sua coleção com mais de 20 carros que ele tinha. Isso em 2007. O resultado da enorme dívida foi ele declarar que estava falido, tendo que vender boa parte das suas coisas, vários carros, por exemplo, e, é claro, fazer todos aqueles filmes que a gente já viu para tentar equilibrar as suas contas. Talvez esse seja um dos motivos que tenha feito o ator nos últimos anos trabalhar só em produções pequenas, filmes com um custo bem menor. Assim, se esses filmes acabarem indo mal, talvez ele não se sinta tão mal e nem os estúdios tomem um prejuízo tão grande com os filmes. Atualmente, fazendo filmes pequenos e abandonando os grandes trabalhos em Hollywood, Nicolas Cage já passou por altos e baixos em sua história, já fez bons trabalhos sim, mas atualmente acaba sendo acompanhado, eu acredito, só por aqueles que realmente são seus fãs.